Amém? Tem um pad aí para mim? Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, William Muso. Aí, filhão. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Qual é o tema do nosso jejum mesmo? Uma família, uma? E é importante, porque o que eu vou falar envolve-se nisso, em uma missão, viver uma família. E eu quero falar aqui de algo extremamente importante, que é viver na casa do Pai. Só quando nós vivemos na casa do Pai, é porque nós podemos seguir uma missão e concluir ela. E aqui eu vou falar para você do filho pródigo, que não viveu por um tempo uma grande missão, mas decidiu viver a vida da maneira que ele bem quis e que ele bem entendeu. Mas muitas das vezes nós queremos viver a vida da maneira que nós achamos melhor. Jovens muitas das vezes acham que o pai está velho e não entende do que ele está falando, sendo que tudo que o pai fala é para guardar a vida do filho. Mas muitas vezes queremos fazer as coisas da maneira que nós queremos. E aqui vai ter uma ilustração muito importante desse filho pródigo, que foi chamado por um convite para a festa. E hoje Deus ele te convida para uma festa. Uma festa onde ele quer matar um novilho para você. Não. Gente, o Josimar de manhã, vou falar, vou expor a vida do Josimar aqui, que tá demais, viu? A galera sabe que eu não gosto de café. O que ele me trouxe de manhã para eu tomar? Café. A bênção de Deus. Eu não aguentei de manhã, já comecei a dar risada. Josimar, a bênção de Deus. Filho precioso e amado demais. Amém? Mas nós devemos viver dias de boas novas. Quantos aqui querem viver dias de boas novas? Fala para o seu irmão, então não saia da casa do Pai. Amém? Então certa vez Jesus estava ministrando sobre boas novas. E os fariseus começaram a criticar Jesus, dizendo que Jesus estava completamente enganado naquilo que estava falando. Mas aqui Jesus ele traz 3 parábolas que mostram que os fariseus estavam completamente errados. Ele primeiro traz a ovelha perdida e fala do coração do pastor, que quando vê a ovelha perdida ele fica triste e quer que ela volte e traz ela de volta para o rebanho. E ele também aqui fala sobre a dracma perdida, a qual a mulher ela não aceita que aquela dracma fica perdida. Sabe, ela se importa por aquilo que ela tem, ela procura. E o filho pródigo, que tem um coração do pai, que aceita ele de volta, sem restrições, sem problema algum, ele aceita de volta o filho. Não sei se vocês sabem, mas há muitos anos, naquele tempo, se o pai levantasse as suas vestes para correr em encontro do filho, era vergonha. Mas quando ele vê o filho que estava perdido e vem ao encontro do pai, ele levanta suas vestes, abre os seus braços e abraça o seu filho. Porque ele é extremamente importante. E você que está aqui hoje é extremamente importante para viver uma missão, para estar envolvido numa família, envolvido numa casa, envolvido no propósito, para ser a extensão da glória de Deus nesses dias. O filho deixou de ser a extensão da glória de Deus, porque decidiu viver uma vida sozinho, comendo alfarrobas, comendo com os porcos. Mas você não foi chamado para comer com os porcos. Você foi chamado para sentar à mesa do Senhor e comer do bom e do melhor, provar do melhor dessa terra. Foi assim que o Senhor te chamou nesses dias, não para viver como o filho pródigo viveu, mas um filho abençoado, aonde a herança faz parte da sua vida. Você hoje é um herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. O que passou a ser de Jesus hoje é nosso. Mas quando é que perdemos a herança? Quando que é que nós perdemos a vida com o Pai? Quando nós queremos decidir viver a própria vida e não ouvir o Pai. A desobediência mata o propósito. A desobediência mata aquilo que o Senhor tem construído há muitos anos por você. Sabe? Viver fora da casa do Pai, uma hora a herança acaba. E sabe que quando você pede a herança para o pai, quando ele está vivo, você está dizendo o que para ele? Morra. Porque quando que é que nós temos direito à herança? Quando o pai e a mãe morrem.
Então quando você pede a herança, antes que ele morra, você está dizendo: pai, eu quero que tu morra. Mãe, eu quero que tu morra, porque eu vou viver a minha vida, eu quero a minha herança. O filho está dentro da casa do pai, ele tem direito a tudo que está lá dentro? Tem 100%. Mas quando você vai embora, você só leva uma terça parte daquilo que você tinha direito. E muitas vezes nós queremos provar as coisas lá do mundo. Não, eu vou ver minha vida livre. Só que você não consegue provar tudo, porque uma hora a herança acaba. E esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você. Fora da casa do pai, a herança acaba. Fala para o seu irmão: ficar fora da casa do pai, existe danos. A herança acaba. Entende? Olha, abre a Bíblia comigo em Lucas 15, do 11 a 17. Olha só o que diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá minha parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquelas terras. E este mandou para que os seus campos aguardaram os porcos. Ali desejava e ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém dava nada para ele. Já percebeu que muitas das vezes, quem já teve essa circunstância na sua vida, que você tinha dinheiro, tinha muitos amigos, mas o dia que você não tinha nada, você não tinha mais amigos, todo mundo foi embora? Quem ficou com você? Eu me lembro que quando eu ia muito para a balada, e meu irmão, ele me dava, trabalhava no banco, ele me dava dinheiro para ir para as baladas, e essa época eu também estava treinando no Palmeiras, e aí eu tinha acesso a algumas coisas, e eu tinha muitos amigos que iam na minha casa me chamar, muitos, foi antes de voltar para a presença de Cristo. Mas na hora que a gente passou dificuldade em casa, nenhum deles estavam lá mais. Na hora que nós passamos a dificuldade, a necessidade, nenhum deles estavam lá. Quem estava lá era minha família, a família do Júnior que me ajudava, tias, mas muitos deles me abandonaram. Foi o que aconteceu com o jovem aqui. Eu vou curtir balada, eu vou viver a minha vida. Pois é, mas na hora que você não tiver nada, quem vai estar com você? O Pai. Só o Pai pode estar com você. Só o Pai pode direcionar você a viver dias poderosos. Você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. Fala para o seu irmão: você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. Aleluia. Amém, igreja? Olha só, os filhos na casa do Pai tinham tudo: a presença do Pai e a herança do Pai. Assim também é conosco na igreja. Temos as duas coisas do Senhor. O mais importante é ser produzido. É o vínculo entre o pai e os filhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que converterá corações de pais aos filhos, de filho aos pais. Por isso tem que estar vinculado. Por isso que tem que estar dentro da família para viver a mesma missão e concluir a missão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu arrancar esse dedinho aqui, ele vai sobreviver? Ele vai ter forças para fazer as coisas? Agora, se ele está dentro dessa mão, tem força? Porque está todos juntos na mesma missão, na mesma força. Eu consigo chegar no final. Porque não é como começa, mas é como termina as coisas. E eu pergunto: como que você quer que como termina a sua vida? Como do jovem, desse jovem filho pródigo, que foi comer com a alfarroba, com os porcos? Ou você quer uma vida poderosa, uma vida onde você vai provar do melhor do Senhor nessa terra? Porque Deus diz que suprirá cada uma das suas necessidades, segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus. É isso que Ele tem para você, que as bênçãos correrão atrás de você. Deus tem o melhor para você nesses dias, mas depende do que você quer escolher, o que você quer para a sua vida. Deus te chamou não para viver uma vida miserável, mas uma vida próspera. Porque Ele é seu pastor e nada te faltará. Mas por que faltou para aquele jovem? Porque ele não estava com o pastor, ele não estava com o pai, ele não estava com o consolador, ele não estava com o amigo, aquele que introduz e ensina o caminho. Eu te pergunto: aonde você quer viver? Qual o caminho que você quer andar?
Não somente, o mais importante, como eu falei, é ser introduzido, o vínculo entre o pai e os filhos. Não somente aquilo que o pai pode dar para ele, mas quase todo filho inicialmente enxerga somente a herança do pai. Só a herança. Sabe o que acontece? Uma vez nós tínhamos uma célula lá no Hebron, o Felipe, né, o nosso baterista, líder aqui, ele fazia parte dessa célula, o Davi era meu líder de treinamento. Quando o filho está preocupado só com o bem, sabe o que ele faz? É assim, ó. Ele chegou lá na célula, estava lá, fiquei 8 na célula, e aí ele falou, preciso de um emprego. Aí a gente chorou por ele. O que aconteceu na mesma semana? Ele arrumou um emprego. Passou a outra semana, ele estava na célula? Não estava na célula. O que aconteceu depois de novo? Ele ficou desempregado e voltou para onde? Para a célula. E ele falou que precisava do quê? Emprego. Nós oramos por ele, e ele arrumou um emprego. O que ele fez? Saiu da célula. Ele ficou desempregado e depois voltou para a célula de novo. Tem filho que só está preocupado com as bênçãos. O que Deus pode me dar? Se Ele me dá um carro, eu vou para a igreja, eu vou para a célula. Se Ele me dá um trabalho, eu vou para a célula. Sabe? Um filho que só desfruta da herança, um dia vai perder toda a herança. Porque ele não está interessado no pai, ele quer que o pai morra. Foi o que esse filho pródigo fez. Falou, eu quero só a herança. O filho, quando está preocupado só com a herança, ele não quer saber dos pais. Ele não quer saber da missão. Ele não quer concluir a obra junto. Tem muitos que acabam saindo da cela por isso. Ah, mas eu não conquistei algo. Ah, mas parece que o meu pai não se preocupa por mim. Eu vou embora de casa. Meu líder não se preocupa por mim, eu vou embora da célula. Não entende que existe um processo. E todo processo trata o seu caráter, trata a sua vida, para você alcançar aquilo que o Senhor tem para você, que é muito melhor daquilo que você imagina, o que você pensa, ou que jamais chegou ao seu coração. Deus tem infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, querido. E Deus quer fazer você um filho próspero, filho abençoado, mas para isso você precisa desfrutar da presença do Pai. Não tem nada melhor do que a presença. Não tem nada melhor do que você saber que tem alguém que vai trazer segurança para você, que vai te sustentar no meio das tribulações. Não tem nada melhor. A criança, quando ela vai no restaurante com o pai, ela levanta porque ela sabe que tem alguém que vai pagar a conta. Ela está segura no pai. Ela está segura que o pai vai fazer as coisas por ela. Ela descansa, ela tem certeza que ele vai fazer tudo acontecer da maneira dele. Agora, muitas das vezes, nós somos tipo daqueles jovens, ou de crianças que tipo o pai fala, não vou dar, chora, birra. Eu não vou dar iPhone, eu vou embora de casa. Ah, se o senhor não me dá esse tênis, eu vou embora de casa. Vai embora. Você vai ver. Se você consegue sustentar sozinho. O filho pródigo não aguentou, não teve jeito. Quem aqui é casado, fala aí. Pagar a conta. Sustentar a casa, água, luz, telefone, compras, carro, quem paga aluguel. Não é fácil não. Quando você vê aquela conta chegando assim, você fala, misericórdia. Mas o pai consegue sustentar aquilo. Sabe o que permanece diante das circunstâncias? Quem pessoas maduras. Sabe por que o filho pródigo foi embora de casa? Porque ele era imaturo. Pessoas imaturas saem das células. Pessoas imaturas não querem saber de igreja. A palavra de Deus em Hebreus 10, põe para mim por favor, Hebreus 10, 25. Pessoas maduras, elas não fazem como outros imaturos fazem, mas elas seguem isso, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tantos mais quanto vezes que o dia se aproxima. Filho que é maduro, ele não deixa de congregar. Mas os imaturos abrem mão da missão. O filho pródigo foi imaturo e abriu mão da missão. Te pergunto, como está a sua maturidade em Cristo? Qualquer apertão, você abre mão e vai viver do seu jeito, da sua maneira? Deus está te chamando a viver algo extraordinário nesses dias. Mas quase todo filho inicialmente enxerga somente a herança do pai, aquilo que o pai pode dar para ele.
Da mesma forma, na igreja, as pessoas ao chegar são atraídas, usa-se sempre pela herança de Deus para elas. Elas sempre se preocupam com o que Deus pode dar. Mas um dia, o filho mais novo, alguém que ainda não amadureceu tudo o que poderia, pediu ao pai a sua parte da herança. Ele não percebia que na casa do pai ele tinha acesso a 100% das coisas. Na casa do seu pai você fica assim: pai, posso abrir a geladeira? Pai, eu posso comer? Quem está na casa do pai tem acesso, 100%. Você abre a geladeira, lá em casa era assim. Era uma geladeira para o lado de fora para doce, uma geladeira dentro de casa para as verduras, misturar essas coisas. Quando minha mãe fazia os doces dela, ela colocava na geladeira lá de fora. Eu não precisava chegar: mãe, eu posso ir lá fora, lá no corredor, naquela geladeira, pegar aquele doce? Não precisava, porque eu tinha acesso a isso. Eu estou na casa do meu pai, eu estou na casa da minha mãe, eu tenho livre acesso. Mas o dia que eu estou fora da casa, se você chega na casa de alguém, você chega já abrindo a geladeira? Porque você não tem acesso. Você não está na sua casa. Você acha que lá fora você vai provar de tudo que é bom? Uma hora vai acabar tudo, porque você não tem acesso a tudo do que Deus tem para você, porque você está fora. Você está fora. Deus tem algo poderoso para te dar nesses dias. Vai depender daquilo que você vai escolher. Vai depender da oportunidade que você não vai abrir mão, sabe? Mas ao pedir a parte dele, ele recebeu somente 1/3 parte do que possuía. Uma vez que o primogênito tinha direito à herança dobrada, isso só demonstrava o tamanho da imaturidade daquele filho. Olha só, aquele filho resolveu sair da casa do seu pai, provavelmente por acreditar que a vida que ele teria lá fora, fora da casa do pai, seria melhor do que na casa do pai dele. O que ele tinha lá fora seria melhor do que teria na casa do pai. Um engano do diabo. Quantas vezes a gente já pensou isso? Vou lá para o mundo porque era melhor. Eu já fiz isso na minha vida. Eu sei que eu abri mão dos valores, princípios, 2 anos perdidos vivendo no mundo, porque queria aproveitar a vida. Mas um dia eu tive que cair em si também. A Bruna estava tocando música aqui que faz parte de uma história minha. Quero ser como criança. Eu estava dentro de uma balada quando eu caí em si. Eu já contei esse testemunho várias vezes. Mas eu estava lá curtindo. Coloquei a mão na parede um dia, era quase 3 horas da manhã, lá no Coliseu, ali perto da Timóteo. No final quase da Timóteo, na verdade. Pus a mão na parede, falei: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Fui embora, andando e cantando essa música. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. E vim para casa, caí em si. E de lá para cá nunca mais voltei para o mundo. Eu tinha 17 para 18 anos. Nunca mais eu voltei para o mundo. Porque eu entendi que eu estava perdendo tempo fora da casa do pai. Quando você está mal, quem é que vai te consolar? Quando você chora, quem te consola? Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só, no dia da tristeza, quem te consola, quem te ajuda? O Pai. É o Senhor que te sustenta diante das tribulações. Ele fala: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, filho, porque eu estou contigo. Eu vou te ajudar a sustentar em todas as coisas, sabe? Mas o resultado da escolha daquele filho pródigo foi que ele acabou por gastar toda a sua herança de forma dissoluta, sem nenhuma regra. Muitas pessoas hoje vivem da mesma forma, casamento sendo dirigido segundo a sua própria sabedoria, finanças sendo administradas segundo a sabedoria de cada um. O resultado disso nunca será o melhor de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui querem viver no melhor de Deus? Seja obediente à palavra, siga o que o Pai quer. A herança que Deus nos deu não pode ser administrada de forma dissoluta. Precisamos viver segundo os princípios, os valores do que Ele nos deu. Todos aqueles que vivem desconectados acabam morrendo. Todos aqueles que ficam fora do corpo, uma hora vai morrer. Não extinguei o espírito.
não apagar o espírito. Sabe quando nós apagamos? Quando nós ficamos fora do corpo, fora da presença, fora da vida, fora daquilo que é intimidade. Existe outro lugar melhor que a presença de Jesus? Porque às vezes queremos ir embora da cela. Porque queremos ir embora do corpo. Se não há outro lugar. Tem uma música que já condiz aqui: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? O filho pródigo, certamente, na hora que ele caiu em si, ele falou: para onde eu irei? Para onde eu irei? Ele deve ter olhado para os lados assim, viu só aquelas comida de porcos. Ele olhou para o lado, viu os porcos e não tinha mais ninguém. Eu preciso voltar para a casa do pai, porque até os trabalhadores do meu pai comem do melhor, e eu aqui comendo com os porcos. Deus não te chamou para comer com os porcos. Deus te chama para casa. E olha que a casa do pai dele é uma casa de abundância, do melhor. Pai rico. Nós temos um Deus muito rico. Ele pode te dar tudo. Tudo que Ele quiser Ele pode te dar, porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, dono do ouro e da prata. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Ele pode te dar, mas depende daquilo que você vai fazer com o que Ele te dá. Porque o pai deu para o filho a herança, o que ele fez? Foi embora. Você precisa entender que Deus está mais preocupado em te abençoar do que você querer ser abençoado. Mas você não pode ficar fora da missão. Você não pode ficar fora do corpo. Quer multiplicar a célula? Fica dentro do corpo. Aquele filho não queria viver o propósito com o pai, sustentar uma obra. E por isso que ele ficou fora. Sabe? Certamente o pai perguntou para o filho há muitos anos atrás, ou antes: e aí, filho, vamos construir um império aí, prevalecer contra os inimigos, vamos viver o melhor? O filho falou: sim. Vamos, pai, vamos. Passou 2 semanas, o que ele fez? Foi embora. Quantos aqui querem multiplicar a célula? Sabe quando que é que você quer multiplicar a célula? Se semana que vem você está na célula novamente. Ou vai fazer como o filho pródigo e vai embora. Às vezes a gente não quer escutar isso, mas é uma verdade. É uma verdade. Muitas vezes reclamamos: a pessoa falou que eu podia contar com ela, e o dia que eu fui precisar, ela não estava lá. Ué, Deus está sempre precisando que você ajude a sustentar um ministério, uma obra, e você não está sempre. Às vezes queremos que as pessoas nos ajudem, mas não queremos ajudar aquilo que é o propósito do Senhor. Apesar que nós sem Deus, Deus continua sendo, nós sem Deus somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo onisciente, onipresente e poderoso, mas Ele te chamou para uma missão. Ele não quer fazer isso sozinho, Ele te chamou para concluir a obra junto com Ele. Sabe? E é mais prazeroso para Ele, porque você vai um dia morar com Ele. Mas o dia que perde a herança, o que você vai ter para dar ao Pai? Sendo que você perdeu tudo. Deus nos deu a sua herança, e tudo dentro da sua casa. O lugar é extremamente importante para conservar aquilo que Deus nos deu. Nós fomos criados para viver na casa. Fomos chamados para viver dentro da casa do Pai. Fala para o seu irmão: você foi criado para viver. Você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. Mas para isso você precisa cair em si, que é o segundo ponto. O que aconteceu com o filho pródigo? Caiu em si. E é uma das expressões mais importantes da palavra de Deus, é cair em si. Olha lá em Lucas 15, 17 a 19. Abre para mim, por favor. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai não deveria tratar ele como um dos trabalhadores quando ele voltou? Porque ele já tinha perdido toda a herança. O pai poderia falar para ele: não, agora você vai trabalhar, você vai virar igual os trabalhadores aqui em casa, vai suar muito, sabe? Cair em si significa que você enxergava algo de uma forma e agora consegue enxergar de uma forma totalmente diferente. Precisamos enxergar tudo de forma como Deus enxerga.
Você tem enxergado a sua célula conforme Deus enxerga? Tem mesmo? Tem enxergado a casa do seu pai conforme Deus enxerga? Porque se você não enxergar a sua célula, você não enxergar essa igreja, o propósito como Deus enxerga, você vai abandonar. Você vai pegar a herança e vai embora. Porque você não tem a mesma visão que o Pai. E Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo. A própria palavra diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O mesmo parecer, o mesmo falar, o mesmo sentir, o mesmo ouvir, o mesmo ver. É isso que nós devemos ser como Pai. Porque a vida será muito mais fácil para viver. Porque eu entendo o propósito, eu entendo porque eu estou na casa do Pai, entendo porque eu vou viver aquele dia com o Senhor Jesus, com poder e presença que um Pai que me sustenta. Se não tivermos essa capacidade de enxergarmos como o Pai enxerga, hora ou outra faremos bobagem na nossa vida. Eu já fiz bobagem na minha vida. Porque eu não enxergava da maneira que o Pai enxerga. Mas um dia eu decidi enxergar como um Pai. Só existe uma única forma certa de enxergarmos as coisas. Da forma como Deus vê. O sacerdote trabalhava no tabernáculo. Nos 3 lugares do tabernáculo. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Para o sacerdote entrar no lugar santo, era necessário se lavar na bacia de bronze. Ao se lavar, ele se enxergava através das águas. E que ele estava na bacia de bronze. A água é a palavra de Deus. Fala comigo, a água é a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus precisa ser o nosso espelho. Para que o Senhor possa falar conosco a cada dia. Você tem buscado a palavra? Você tem lido? Porque ali quando você olhar para a palavra, você vai ver o que Deus tem para você. Você vai enxergar o que Deus te criou para ser imagem e semelhança dele. Quando você olha para a palavra, você fala, isso daqui é sobre mim. Deus está fazendo, isso que Deus fez é sobre a minha vida. É sobre eu ser a imagem e semelhança dele. Um filho que convive muito tempo com o pai, pega muita característica do pai. Convive com a mãe, pega muita característica da mãe. Não é assim? Alguém já te parou na rua e falou, nossa, você parece muito com seu pai. Até o jeito de falar. Até o jeito de agir é muito parecido com o pai. Lógico, conviveu muito com o pai. Agora, se você saísse da casa do pai e ficasse anos sem a presença do pai, ninguém ia mais saber se você era filho. Porque não tem mais características, perdeu as características. Quando você convive num lugar, quem aqui já foi para a Bahia? Quem já foi para o Rio de Janeiro, então? Fica uma semana lá. Você volta falando igual carioca. Igual baiano, o pivete. O Will aqui foi lá para o cabo com a gente. Nossa, meu Deus do céu. A gente falou que ele parecia o carioca de fato. O que eu quero dizer com isso? Quando você convive naquela cultura familiar, naquele lugar, você vai sair com os DNA daquele lugar. Se você ficar na presença de Deus, você vai criar aquele DNA de Deus. As pessoas vão te ver na rua e falar, nossa, parece com Deus. É igualzinho você é filho de Deus, você é crente, né? Nossa, você parece com... Você é pastor? Porque convive com o pai. Pega a característica do pai. Fala como o pai fala. É engraçado como o líder literalmente. Se o líder treinamento anda muito com o líder, ele parece muito com o líder. O jeito de falar é parecido. Algumas expressões são parecidas. Porque ele está vinculado, está junto. Tem filho que já nasce com a lata do pai. A gente ora misericórdia. Mas parece. Mas na hora que ele fala, aí vai falar, não, você só parece, mas a fala não é igual. Mas Deus quer que a fala, o jeito, as expressões seja totalmente igual ao do Pai. Para isso nós temos que estar na casa do Pai. O Pai quer te dar alimento todos os dias. Estar nas células é receber alimento. Estar com o Senhor, no pessoal com o Senhor é receber alimento. O tempo a sós com o Senhor Jesus é receber alimento. E Deus hoje tem um alimento poderoso sobre a sua vida. Depende daquilo que você quer. Qual alimento que é melhor para você? Aquilo que você quer fazer ou o que Deus tem para você? Pergunta para o seu irmão, qual é o melhor alimento nesses dias para você?
A bacia de bronze precisa ser uma prática diária em nossa vida. Somente assim somos transformados à imagem de Cristo. Aqueles que não se lavam na bacia diariamente acabam por viver como o filho pródigo viveu, mas caiu em si. Cair em si é um sinal de que aquela pessoa não está se lavando como deveria. O que fez aquele filho cair em si? A fome, as tribulações, as dificuldades. Não seria necessário passar por tudo, mas ao cair em si, foi o que livrou aquele filho da morte. Deixa eu fazer uma pergunta: precisamos passar por várias coisas que a gente já passou na vida? Precisava passar? Teve coisas que você já passou, precisava passar? Não precisava. Por que você foi ver aquilo e por que passou por aquilo? Pela desobediência, não foi? Pela desobediência. Eu sei que coisas que eu vivi foi pela desobediência. Não foi porque meu pai e minha mãe queriam, foi porque eu quis viver aquilo. Não precisava. Eu fui desobediente. E a desobediência traz morte. A desobediência revelada no céu trouxe morte para Satanás, para Lúcifer. Então a desobediência, ela destrói propósito. Como daquele jovem, sabe, daquele filho pródigo. Se ele não caísse em si, ia morrer um dia. Só que a sorte é que ele caiu em si. Agora, cair em si todos os dias, sabe o que quer dizer? Que você não tem se vinculado e se alimentado da palavra de Deus. Hoje é o dia que você pode cair em si. Se caso não tem vivido o propósito de fato, tem pegado a herança e destruído toda a herança comum. Deus está te chamando para viver a herança. A herança que vai fazer você viver dias extraordinários. Porque Deus não quer que você morra. Aqueles no meio das tribulações ainda não caíram em si. Acabam por destruir tudo em sua vida. Infelizmente existem pessoas que são tão duras que não caem em si nunca. Uma lata de concreto no sol, o que acontece com ela? Fica dura. E a manteiga no sol, o que ela faz? Derrete. O sol, Deus, sol da justiça. Ou você obedece a ela para viver como um coração derretido diante da presença do Senhor, ou você não ouve o sol da justiça e fica duro, coração de pedra. Vai depender do que você quer. Ou eu sou aquele que vai deixar o Senhor amolecer o meu coração e vai fazer eu cair em si, ou eu vou ser alguém duro de coração. Então você precisa entender o que Deus tem para você nesses dias. É algo muito maior do que você imagina ou que você pensa naturalmente. Porque muitas vezes nós temos cogitado as coisas da terra, mas Deus, Jesus sempre cogitou as coisas do céu. E Deus hoje deseja que você cogite as coisas eternas, porque elas durarão para sempre. As da terra passarão. Foi assim para o filho pródigo. Passou, acabou. Mas as coisas do Senhor Jesus são para sempre. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Aquele jovem caiu em si ao perceber que na casa do seu pai, até os trabalhadores viviam uma vida melhor do que ele estava vivendo. Seu pai era algum bondoso. A visão que ele tinha do seu pai mudou. Se existe uma área em sua vida que não está indo bem, é porque você ainda não caiu em si. E nessa área, não existe nada nessa terra que tenha poder para destruir a sua vida, além de você mesmo. Só você pode destruir a sua vida. Você tem poder para destruir a sua própria vida, através do quê? Das suas próprias escolhas. Olha só, não existe nada na terra que tenha poder para destruir a sua vida, além de você mesmo. Além de você mesmo. Porque Deus tem o melhor. O filho pródigo caiu em si, e você? Fala para o seu irmão, o filho pródigo caiu em si. E você? Abra a Bíblia lá em Lucas 15, do 20 ao 24. Olha só, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel em seu dedo e uma sandália em seus pés. Traz também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se.
Então eles começaram a fazer uma festa, a celebrar, vamos fazer uma festa. Sempre que quando eu vejo a história do filho pródigo, eu lembro de uma música que diz: coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ô Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar, só eu e você. E certamente naquele dia, o filho pródigo, quando chegou, o pai falou: pega o melhor anel e vamos pôr um anel no dedo do meu filho, porque ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Pega umas sandálias novas para ele, coloque em seus pés. Troque as vestes dele, traz uma veste nova para ele. Pega aquele novilho, sabe aquele novilho que vocês deram tanto alimento para ele, que ele está forte, gordinho, uma maravilha. Vamos fazer um churrasco agora, hoje aqui. Vamos pegar a picanha daquele novilho, vamos matar e fazer uma festa. Meu pai fala isso, que meu irmão estava perdido, eu cheguei em casa, falei: nossa, churrasco hoje, menino. Ia dar um beijo no meu irmão, falei: faz tempo que eu não comi o churrasco, vem aqui. Você apareceu, amado da minha vida. Não é bom comer? É bom, né? Eu fico pensando naquele filho. Ele pensou: vou ser tratado como empregado. E o pai estava mandando matar um novilho para ele. Eu também chegaria com o mesmo pensamento daquele filho. Eu chegaria no mesmo tempo, já cheguei com a cabeça baixa assim, né? Sabe quando a gente faz merda? Chega assim. Volta o cão arrependido. Chega: Pai, pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Posso trabalhar para o Senhor como os trabalhadores? Já esperando que meu pai ia falar ou sim ou não. Aí eu olhava assim: levanta a cabeça, filho. É assim, né? Quando faz alguma coisa errada, olha para mim. Olha para mim agora, menina. Já com as lágrimas caindo, vai me bater, né? Falei: filho, eu vou pôr um anel no seu dedo agora, assim. Eu vou pôr uma sandália nos seus pés, assim. Pé sujo. Pega a bacia lá que nós vamos lavar esse pé sujo dele aqui ainda. Aí ainda olha para você e fala: vou matar um novilho para você. Isso foi uma mentira. É nada. Eu falei: filho, eu sou seu pai, não sou seu amigo, não. Sou seu pai de verdade. Estou com você em todas as coisas. Você foi embora e levou a herança. Mas ainda eu quero te dizer que tudo que é meu é seu. Aí eu ia chorar mais ainda. Perdidamente apaixonado. Meu pai é demais. É Jesus assim com a gente. Vai lá, fez as coisas erradas. Voltamos para a presença do pai assim: volta, cão arrependido. E Jesus: levanta a cabeça, filho. Você não é um derrotado, você é um filho. Você é mais que vencedor porque você é meu filho. Você não foi feito para viver uma vida miserável. Você foi viver uma vida abundante. Sabe? Se às vezes você está cabisbaixo, levanta a cabeça e olha para os olhos do Pai. Porque os olhos estão com chama de fogo te olhando e falando: você é meu filho amado e quem me compraz. Certamente quando aquele filho chegou, o pai olhou para ele: você é meu filho amado. Como assim, pai? Errei. Não, mas é meu filho amado. Muitas vezes a gente acha que para ser filho amado precisa fazer alguma coisa, né? Não é verdade? Mas Jesus, quando veio para a terra, quando ele foi batizado, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele tinha feito alguma obra? Ele tinha feito alguma coisa? Não. O que Deus falou para ele? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A gente às vezes procura fazer algo para sentir amado. Você só precisa estar na presença do Pai. Você é amado porque está na presença. Não porque você faz algo extraordinário. Não porque você é bom o suficiente, mas porque Pai te ama. Porque Deus te ama. E isso é o suficiente para você. Porque o amor dele está sobre nós. Aqui mostra o coração do amor do Pai. Não olhou o que o filho tinha feito, tinha perdido. Só olhou para o filho e falou: ele estava perdido e foi achado. Porque o filho caiu em si. Todas as coisas nos são restauradas quando caímos em si. Fala para o seu irmão: todas as coisas são restauradas quando caímos em si. Fala para ele: quando voltamos para a casa do Pai. Amém? Então olha só, quando caímos em si, precisamos tomar uma atitude correta e coerente. No caso do filho mais novo, foi voltar para onde ele nunca deveria ter saído.
Quem já saiu da presença do Senhor Jesus além de mim? Quando voltou, a gente pensou o quê? Nunca deveria ter saído. Por quê? Você fica, por que eu fiz isso? Por quê? Falar, não tem para onde ir, meu filho. Não tem. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro reconheceu isso. Foi um filho obediente. O próprio Jesus pregando lá, a multidão falou, os discípulos falaram, Pai, duras são as suas palavras, quem poderá ouvi-las? A multidão estava dispersa indo embora, duras são as palavras de Jesus. Por quê? Muitos filhos vão embora da casa do pai, porque não querem ouvir as palavras duras do pai. O pai fala, não, esperneia. O Senhor não me ama. Se amor for deixar o filho fazer tudo o que ele quer, isso não é amor, porque o pai sabe que o filho vai acabar se lascando na vida, vai acabar morrendo. Amor é proteção, e o pai vai falar não. O pai que ama, ele protege, é isso que Deus faz com a gente, é isso que os nossos pais fazem conosco. Fala, não, não vai. Lá em casa, lá, a gente tinha que entrar 8 horas da noite. Era 8 horas da noite. O pai falava, e meu pai, ele assoviava, viu? Ele chamava Cristiano, porque também era ser bem difícil chamar os filhos, né? Cristiano, Cleito, Cleiso, Clésio, Codoaldo. Ia ser difícil chamar. Meu pai, Cleito, Clésio, Codoaldo, Cristiano. Você sabe como é filho de baiano, né? Pai e mãe baiana é assim, põe o nome tudo com a mesma letra, os iniciais é tudo parecido. Não tem como. Sabe o que ele fazia? Ele assoviava. Só vi os neguinhos 8 horas correndo para dentro de casa. Não tinha essa meio tempo de ficar chorando, eu não posso ficar mais nem um minuto. Não, não pode. Sim, sim ou não, não. Hoje, falar não, filho, vai embora de casa. Não, não vai descer. Vou embora de casa. Meu pai não me ama. Não, mas não posso ficar até as 10 na rua? Não pode. Nossa, meu pai é ruim, você está ficando velho, você não está na época agora que pode ficar até mais tarde. Ou eu vivo na época desse mundo, ou eu vivo no princípio dos valores de Cristo. Qual que é melhor? O mundo jaz do maligno. Essas estações do mundo, elas passarão, mas as de Cristo são eternas. Sabe? Você precisa entender o que você quer viver nesses dias. E qual é a consequência de alguém que cai em si? Sabe? Não basta estar na casa do Pai, precisa estar conectado com o Pai. Abra a Bíblia lá em Lucas 15, do 20, na verdade 25. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, se aproximou-se da casa e ouviu uma música e danças. Chamou um dos criados. Oh, Jesus. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou, veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, e saindo, porém, o pai procurando conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque ele, teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muitas vezes estamos na casa do pai, estamos na cela e não estamos conectados com o pai. Sabe quando? Quando alguém chega na cela, ele chega na casa, ele chega na igreja, e em uma semana ele já é abençoado. Foi. É nada. Eu estou aqui há anos na cela, esperando minha bênção e não chegou. Mas esse abençoado aqui, ficou com as meretrizes no mundo, ele fica uma semana na igreja, já ganha um trabalho. Não é assim? Quer ver como isso acontece, quando nós estamos conectados com o coração do Pai? Tem 2 filhos em casa. E a mãe fala assim, Júnior, você precisa lavar o banheiro. Davi, você precisa lavar a louça. Mas a mãe já sabe que o Davi não faz nada. Só uma ilustração, tá, filho? Sabe que o Davi não faz nada. Mas ela tem a esperança que ele vá
fazer. Mas ela já tem que ser, sei que o Júnior vai fazer. Aí beleza. O Davi vai pra rua, vai jogar bola, vai tocar violão, canta com a galera. Aí a mãe vai lá e traz 2 lanches artesanais, um hambúrguer artesanal para os 2. Aí chega em casa a mãe, fala aqui, filho, tó. Aí o Júnior fala, eu não fez nada, não lavou a louça, ainda vai comer hambúrguer? Aí a mãe olha e fala, mas ele é filho. Mas quantas vezes a gente já agimos assim? Que o irmão recebeu, o outro estava reclamando que o irmão recebeu. A mãe, quando ama o filho, ela não quer saber se ele fez ou não fez. Ela vai fazer porque ela ama ele. Não é porque ele pode fazer alguma coisa, mas porque ela ama o filho. Às vezes nós somos assim com o filho mais velho. Lá, estava com a meretriz lá, estava dentro da casa do pai, pode provar de tudo, e estava reclamando, mas você não me deu um novilho sequer, um cabritinho sequer o Senhor me deu. Agora esse miserável aí, o Senhor fica dando para ele. Aí o Senhor fala, filho, está aqui em casa, tudo que é meu é seu. Você tem 100% de tudo. Você tem livre acesso, você não precisa ficar me pedindo as coisas. Vai lá, prove. Abre a geladeira. Come lá o que você quer. O novilho estava lá, era só para falar um dos trabalhadores. Traz um novilho para me fazer um churrasco. Eita Jesus. Seu pai tem uma pá de novilho. Você está lá ajudando a cuidar dos novilhos, porque está lá, você de repente vai lá. Você nem ia ficar louco para comer, você vai fazer um churrasco. Mas fica com medo. Muitas das vezes estamos na presença do Pai, estamos com medo de pedir para o Pai o que é aquilo que Ele pode nos dar. Estamos na casa do Pai, não estamos conectados com o Pai. Sabe por quê? Não conhecemos os pensamentos e o coração do Pai. Porque se nós conhecemos o coração do Pai, os pensamentos do Pai, você não vai ficar restrito a nada. Você sempre vai provar daquilo que é do Pai. Então olha só, uma das coisas é estar na casa do Pai, outra coisa é estar conectado. O filho mais velho estava na casa, mas não se alegrava com as coisas do pai, por não estar conectado com ele. Ele não pensava como o pai, não tinha os mesmos valores e os princípios que o pai, mesmo estando na casa do pai. Falar, quantas vezes você está na cela, quanto tempo você está na cela e não tem os mesmos pensamentos que Deus tem sobre a cela. Não tem os mesmos princípios e os valores que Deus tem sobre a cela. Muitas vezes estamos na casa do Pai e não valorizamos o que tem na casa do Pai. E acho que tem na rua é muito melhor do que tem na casa do Pai. Fala para o seu irmão, na casa do Pai, há presença, há poder, há amor, há suprir de todas as coisas. Amém? Aleluia. Quando alguém em uma célula, no discipulado, não está conectado, não desfruta da herança, mesmo fazendo parte da equipe, é porque não tem o mesmo pensar que o líder. Não tem o mesmo pensar que a equipe. Alguém já viu isso acontecer na célula? Não consegue desfrutar da herança da célula. Por quê? Não está conectado. Quem não está conectado com o Pai também não desfruta das coisas do Pai. E vê os outros irmãos com os olhos errados. O pai via o filho perdido como filho amado que estava de volta com saúde. Porém o filho mais velho viu o irmão como um prostituto irresponsável. Era isso. A diferença do pai é que ele vê o filho como um filho muito amado. O irmão mais velho via como um filho irresponsável. O pai, quando encontra seu filho, ele não quer saber o que o filho fez com a herança. Quando ele encontra o filho, ele só quer abraçar e beijá-lo. Ele só quer acolher. Ele só quer aproximar. Ele só quer estar junto. Sabe? Você quer desfrutar do melhor do Senhor Jesus? Quantos aqui querem multiplicar as células? Então esteja na casa do Pai. Esteja na sua célula. Esteja na igreja. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. A palavra está dizendo, não sou eu, é Deus. Está dizendo, é na minha casa a abundância. Na minha casa a favor. Na minha casa a graça e misericórdia. Na minha casa a minha presença para você. É isso que Deus está dizendo isso para nós hoje. Não sai daí não. Para onde eu irei, filho? Se eu não tenho para onde voltar. Só tenho a presença de Deus. Não há nada mais precioso que a presença do Pai.
É muito ruim ficar sem a presença do Pai. Deus te convida para uma festa. Deus te convida hoje para uma festa. Eu lembro que quando eu chegava, toda vez que meu pai chegava, ele abria o portão, eu subia no braço do sofá. E quando ele abria a porta, eu pulava nos braços dele. Mas quando meu pai não pôde mais estar lá porque ele partiu, toda vez que abria a porta, que eu via que era meu irmão, não era meu pai, eu sentia um vazio. E eu percebi que fora da presença do Pai é muito ruim, é vazio. É muito vazio. Mas quando eu estou na presença do Pai, eu posso pular em seus braços. Eu posso descansar na presença do Pai. E Deus está te chamando hoje para pular na presença do Pai. Para pular nos braços do Pai. Para dançar, para colocar um anel em seu dedo. Uma sandália em seus pés. Deus quer colocar uma veste nova. Deus quer conectar você ao corpo. Você não pode ser um dedo fora das mãos. Quando o filho está fora da presença do corpo, certamente o corpo terá mais dificuldade de chegar ao destino. Alguém que tem problema nas pernas, eu sempre falo isso, tem uma mulher lá, eu acho extraordinário, ela, toda vez que a gente marca algo para ela lá na regulação de alguma especialidade, seja de Santa Maria, ela fala, eu vou, porque eu preciso. Se você precisa do Pai, você precisa ir aonde o Pai estiver. E engraçado que eu sei que ela vai demorar mais para chegar lá, porque ela tem uma deficiência. Ela tem uma dificuldade, mas ela vai. Agora nós estamos aqui, cheios de saúde. Nós, encaixados no corpo, podemos ir muito mais rápido, chegar e alcançar o objetivo e o propósito. Mas se você estiver com alguma paralisia espiritual, de não buscar a presença, Deus quer restaurar a sua saúde hoje. Deus quer restaurar a sua vida hoje. E te levar para o colo do Pai, para o seio do Pai, para o encontro do Pai. Sabe, hoje o Senhor te convida a descansar na presença daquele que era, que é e que há de vir sobre nós. Do Consolador, o Salvador, o Messias. O nosso melhor Pai. O nosso Salvador. Sabe, queria chamar a equipe de louvor aqui. Há uma festa preparada para nós. O Pai está feliz, pois os filhos perdidos estão de volta a casa. E hoje eu tenho um convite para você. Vamos participar da festa para isso. Vamos nos conectar ao Pai e aos nossos irmãos. Sabe, nós temos aqui um jejum. 21 dias de jejum. Uma família quer alcançar os alvos e concluir o propósito, esteja envolvidos com a família. Porque certamente você vai viver os melhores dias da sua vida. Amém? Não tem para onde ir, filho. Não tem. Você só tem a presença de Cristo. Você só tem o Pai. Você só tem um Consolador. E só tem um bom pastor. Jesus. Se você quer conviver conectado com o Pai, eu queria que você se colocasse de pé.